Desde o início, a presença de Jesus não passou despercebida onde ele estava. Ele não provocou indiferença nas pessoas, mas, pelo contrário, provocou muitas reações. Por exemplo, alguns seguiam ele com muita alegria e muita esperança. Alguns outros o observavam e, à distância, eles olhavam com desconfiança para ele. Muitas vezes apenas querendo estar ali com interesse naquilo que Jesus oferecia visivelmente para eles. Um pedaço de pão, alguns peixes, cura ou algo semelhante. Mas muitos passaram a rejeitar Jesus abertamente. E o próprio Evangelho explica esse movimento quando, lá em João, capítulo 3, versículo 19, diz: A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz de Jesus não apenas ilumina, mas, como bem sabemos, ela também revela. E aquilo que revela nem sempre agrada. Quando nós lemos os evangelhos com certa atenção, nós conseguimos perceber algo que é bem importante nesses relatos. Neles nós vemos pessoas diferentes, com ideias diferentes, com interesses que muitas vezes eram opostos uns aos outros, mas que acabam se encontrando no mesmo ponto. Esse ponto é quase como uma pedra de tropeço, a pedra de um Messias crucificado. E por que disso? Até aquele tempo, a cruz nem de longe era considerada um símbolo de fé ou de esperança. Mas, pelo contrário, a cruz era um sinal de vergonha, de derrota, de maldição. E se formos ver no relato bíblico, diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. E diante disso, a pergunta que vem é inevitável. Como é que alguém que foi enviado por Deus poderia terminar numa cruz? E é por isso que Paulo escreve, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse Messias crucificado não correspondia às expectativas de ninguém. Eles esperavam nesse Messias um grande poder, só que viram fraqueza. Eles esperavam uma grande glória, mas o que viram foi humilhação. E é aí que os líderes religiosos tropeçaram. Os fariseus confiavam numa justiça que era construída a partir daquilo que era visível, ou seja, de uma obediência visível. Também existia outro grupo, os chamados saduceus, e a sua preocupação maior era com a estabilidade da religião oficial. E quando Jesus confronta esses grupos, ele expõe o coração dessas pessoas. Ele diz lá em Marcos capítulo 7, versículo 6: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagine quando os saduceus ouviram o juízo sobre o templo, quando Jesus anunciou que não ficaria aqui pedra sobre pedra. Quando Jesus perdoou pecados, os escribas ficaram indignados. Quem é este que fala blasfêmias? E é aí que Jesus confronta qualquer mérito religioso próprio. Um Messias que morre numa cruz destrói qualquer segurança baseada nesses méritos. Só que essa oposição não veio só dos líderes religiosos, mas também do campo político. Os sacerdotes, principalmente os seus líderes, fizeram um cálculo muito simples. Convém que morra só um homem pelo povo, como João relata no capítulo 11, versículo 50. É melhor eliminar uma pessoa do que correr o risco de perder o controle. É melhor matar Jesus do que perder o controle do povo. Também haviam os herodianos que eram ligados diretamente ao poder político. Eles pensavam da mesma forma e até inclusive se uniram aos fariseus contra Jesus. Para eles, a cruz era uma solução bem conveniente. Havia os zelotes, que esperavam aquele Messias revolucionário, alguém que libertasse Israel das mãos de Roma. E Jesus também frustrou as expectativas dessas pessoas. Quando eles quiseram fazer de Jesus rei, o que Jesus fez foi se retirar, como João relata no capítulo 6, versículo 15. E mesmo diante de Pilatos, Jesus afirmou que o meu reino não é deste mundo. Quando Pedro tentou defender Jesus com espada, Jesus não permitiu, mas pelo contrário, repreendeu a Pedro. Guarda essa espada. Um Messias sem violência parecia um fracasso.
Mas não apenas para os nacionalistas Jesus era um problema. Para os romanos também. Não era um problema religioso, é claro, mas um problema político. A acusação feita foi uma acusação muito direta. Lucas relata no capítulo 23, versículo 2: achamos este homem dizendo ser ele o Cristo, um rei. E Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? E se a gente olhar para a inscrição colocada sobre a cruz de Jesus, vemos toda a ironia que Roma teve com Jesus. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Roma também pensava que estava acabando com um problema quando crucificou Jesus, mas na verdade eles estavam apenas cumprindo o plano de Deus. E por fim, o povo. Muitos dizem a voz do povo é a voz de Deus, mas a multidão que gritou Hosana ao filho de Davi também logo depois gritou crucificam. A multidão queria um libertador imediato e não um salvador que mostrasse o pecado e oferecesse uma cruz antes da glória. Isaías já havia anunciado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E foi assim que muitos tropeçaram sobre esse Messias crucificado. A Escritura já havia anunciado: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E o próprio Jesus tinha aplicado essas palavras a si mesmo. E vejam só, parece que esses problemas das forças opositoras de Jesus não estão muito distantes de nós, porque ainda hoje nós vemos pessoas procurando um Cristo que vai cumprir as próprias expectativas delas. Um Cristo que traz uma moral elevada, um Cristo político, um Cristo que apenas alivie dores e não diga você vai sofrer. Mas o Evangelho continua insistindo no mesmo centro. Nada quis saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Por isso Paulo pode dizer: quanto a mim, longe esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Todos tropeçam na mesma pedra, mas a promessa permanece. Aquele que crê não será envergonhado. A cruz continua sendo escândalo para muitos, mas é nela que Deus nos oferece vida eterna.